Salve, salve, rapaziada! Tá começando mais um Periferia no Ar. Eu sou Bielo Sante, o apresentador mais bonito da sua quebrada, e hoje eu vou entrevistar uma artista assim excepcional, tá no corre, tá na busca da sua luta. Bruma, satisfação imensa. Satisfação, Bielo. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Uma honra, que pô. honra! Eu que falo, pô, uma honra sim. Que honra. Até mesmo a gente já se viu numa balada, tipo, mano, eu lembro dessa menina. Mas eu lembro. A gente estava numa revoada tranquila e tal, mas até mesmo na busca do seu contato, né, em trazer você aqui, a gente tem uns amigos em comuns na música e Com tal, certeza. e aí os meninos comentaram, e aí eu te dei um salve no zap, falei, ó, pá, como é que é a sua caminhada artística e tal, pra mim entender, e aí você foi falando, descrevendo ali de uma forma, assim, totalmente convicta do que você quer e do que você é. Falei, mano, essa menina tem que estar lá, eu tenho que conversar com ela, eu tenho que entender um pouco mais da história dela. E antes de entender a história artística da Bruma, eu queria saber de fato quem é a Nathalie. Ai, meu Deus. Já explanou aqui meu nome, tudo bom? Isso é tudo. Bom, Inclusive nisso, que eu explanei seu nome, você vai explicar a sua caminhada da infância, né, como Nathalie. E Certo. por que de Nathalie pra Bruma? Já no embalo só você vai me explicar isso também. beleza. Bom, a Nathalie é filha de 2 cantores. Meus pais cantam, compõem. Eu venho de uma via religiosa, né? Então, de um lar cristão. E eles foram os meus mentores dentro da música. Eu aprendi a cantar com a minha mãe, aprendi a escrever com o meu pai. E aí eu fui desenvolvendo os meus próprios gostos musicais, fui saindo um pouco ali do gospel. O primeiro CD fora ali do gospel que tinha em casa era um da Whitney Houston, descobri por acaso, colocava pra ouvir escondido, depois fui vendo alguns clipes na MTV, na época. Fui ouvindo algumas músicas e chegou um ponto em que eu já não estava contente só em ouvir, em só consumir música. E nem só em estar ali no púlpito, enfim. Porque eu cheguei a participar do louvor, né? Fui do grupo de louvor, tanto na bateria quanto fazendo backing vocal. Ali também recebi toda a minha estrutura de canto. Nesse período ainda era a Nathalie. E aí eu comecei a compor ali com uns 10 anos. Até os meus 18, eu escrevia músicas, mas eu guardava pra mim. Até o dia que eu mostrei pra alguém, alguém falou, cara, você tem que começar a lançar suas músicas. E aí eu fui em busca de um produtor musical, produtor incrível, que é o Gel, acredito que você conheça, os meninos da 22. E ali eu recebi não só uma grande oportunidade, mas também um grande conhecimento. O cara, ele é incrível, tipo, ele manja muito do trampo dele. Também canta, também é um artista incrível. E ali eu aprendi muita coisa, inclusive que eu precisaria de um nome artístico. Então, eu cheguei lá querendo ser uma artista que gravava covers, cantava música de outros artistas para poder mostrar o meu potencial com a voz. E saí de lá brigada com ele, porque a gente, tipo, não batia as ideias. Ele, tipo, não, você tem que lançar suas próprias músicas, vai pra casa, escreve alguma coisa e volta aqui. E com nome artístico. Foi essa a conversa. E aí, toda vez que eu cantava, as pessoas falavam, mano, você é muito embaçada. Véi, você é embaçada, não sei o quê. E eu falava, tá bom, gente, obrigada. Não, que isso, né? Um pouquinho tímida. E eu sempre gostei do nome Bruna. Eu sempre gostei desse nome. Eu acho que é um nome forte. Só que, mano, Bruna já tem a Marquezine, já tem a Grifão, já tem aquela que faz surf, já tem... Tem muitas Brunas por aí. Tem muitas Brunas. E eu fiquei, mano, eu preciso de um nome que seja único, tá ligado? E assim, as melhores ideias vêm no banho, né? Tava tomando banho, eu só tomo banho quente, tirando o couro. E aí, tava ali tomando banho, aquela fumaça. E eu, mano, como que o Faustão vai chamar meu nome daqui a algum tempo? Nesse nível, assim. E aí eu fiquei, Bruna. E aí veio uma ideia, tipo, eu vi aquela fumaça e falei, Bruma. Porque Bruma é nevoeiro, né? Bruma é aquilo que é difícil de se enxergar, é difícil de entender e é embaçada. Caramba! E aí eu falei, mano, é isso. Meu nome vai ser esse. A partir de agora eu fui lá no Instagram, troquei, ninguém entendeu nada. E aí foi quando eu, de fato, anunciei a minha carreira. Foi ali em 2019, 2020.
E lancei quadros de Van Gogh com a produção do Gel também. Caramba, que foda. Nessa concepção da escolha do nome artístico, do estilo, do gênero musical em que você canta, você fala que você mergulhou bastante nesse berço religioso, né? Sim. Do gospel e tal. Por que de fato não foi primeiro o gospel e aí já sim foi pro R&B, pro trap? Bom, eu acho que ali na infância eu consumia muito gospel, né? Com os meus pais. Também cantei muito gospel. Mas hoje eu tenho uma maturidade e uma visão diferente sobre como foi esse meu período ali dos 11 até os 18, que foi quando eu cantei na igreja, do que na época. Na época, quando eu comecei a cantar, eu não sabia cantar, tá? Respirava errado, tinha as quebras, né, da voz, tinha problemas com afinação, não sabia controlar vibrato, várias técnicas eu não dominava. E aí eu fui aprimorando isso, eu nunca fiz aula de canto, de fato. Meus pais realmente me ensinaram tudo que eu sei. E aí, quando eu tinha ali uns 17, 18, eu vi uma videoaulazinha no YouTube. A gente não tinha condição para poder pagar uma aula de canto, né? Ninguém lá em casa fez aula de canto. E eu fui aprimorando isso, só que eu ouvia muito, muito Beyoncé. Sempre ouvi muito Beyoncé, tipo, muito. E eu fui colocando a referência que eu tinha nela no meu canto. Só que isso começou a trazer uns certos tipos de comentários que me machucaram. Então, a minha questão com o gospel foi essa. Chegou um determinado momento em que eu tava como solista do coral, ou eu tava como backing vocal, e se eu fizesse um agudo, ou se eu fizesse uma nota mais grave, as pessoas já falavam que aquilo era pra minha glória, né? A gente tem esse vocabulário, assim, no meio cristão. Tá fazendo isso pra própria glória, não tá exaltando o nome de Deus. E eu tinha 17, 18 anos, eu era muito nova. Então, aquilo me machucou muito. Então, eu quis me afastar totalmente dessa vertente do gospel. E até porque meu coração não tava nisso, na época, entende? Aliás, até agora, meu coração nunca foi, pra minha glória, enfim. Eu acredito que Deus me deu esse dom para que eu possa tocar as pessoas. Trazer, sabe, uma palavra de conforto, ou comunicar aquilo que eu já passei, experiências, e trazer isso, sabe, para que as outras pessoas possam ter um conforto, uma paz. Então, eu acredito que isso foi um presente de Deus. Então, meu coração nunca esteve pra fama, glória, sabe? Nunca foi isso. Mas na época isso me machucou muito. Hoje eu já vejo de uma forma diferente. E aí eu fui procurar coisas que eu pudesse cantar e que as pessoas não me criticassem. Então, por isso que eu saí da igreja e saí da vertente do gospel. E aí eu fui para um lugar onde eu tivesse espaço para poder cantar aquilo que eu vivia, sem que as pessoas me criticassem caso eu quisesse fazer um agudo ou utilizar qualquer outra técnica de canto e eu pudesse exercer do meu dom da melhor forma possível. Você fala dessas críticas, são as pessoas que, na estavam sua grande na igreja. maioria, estavam na igreja. Exatamente. Quando você decide também, até por conta do viés musical, do canto e tal, quando você decide de fato sair da igreja, né? Assim, quero sair daqui por conta desses lances que estão me machucando. Como que foi a reação dos seus pais também perante isso? Porque as outras pessoas, pra mim, eu acredito que não importavam tanto. Mas pros seus pais, como que foi essa relação? Bom, na época, a minha mãe era regente de coral, né? E então, a minha mãe também recebia algumas críticas, porque assim, a minha mãe, ela canta muito. Mano, minha mãe canta muito, cara. Ela canta... Mãe da Bruma. Você tá convidada aqui no Periferia no Ar, hein? Como é que é o nome dela? Dona Nil. Dona Nil. Venha conversar com a gente, venha cantar. Ela canta muito. E ela também recebia esse tipo de crítica, né? Às vezes uma piadinha, ou às vezes um comentário que chegava. Cara, infelizmente, assim, a igreja é um local onde as pessoas vão com o intuito de serem curadas. Mas são pessoas, são seres humanos, sujeitos a erro, a errar. A gente nunca espera que, tipo, tô dentro da igreja e vai rolar fofoca. Mano, rola. Mas porque são pessoas, são falhas. E hoje eu tenho essa visão. Mas a reação dos meus pais... O meu pai foi o único que se manteve ali dentro do louvor, né? Minha mãe saiu primeiro que eu. Depois eu saí.
A gente continuou congregando por um tempo, depois eu saí da igreja, fui buscar um outro local para congregar, e fiquei um tempo sem ir também. Então, não foi uma reação desproporcional ou, então, sem entendimento dos meus pais, porque eles também viram que, tipo, não era algo comigo, assim, em específico. Ela não quer mais, ela quer abrir mão disso. Foram situações que aconteceram e que me levaram a tomar aquela decisão. Então, a reação deles foi, assim, natural. Não teve uma conversa ou algo assim. Foi tranquila. Uhum. Aí, dali, você sai, vai começar a buscar aquilo que você tanto sonha. Uhum. O primeiro, você na igreja, você já tinha contato com estúdios musicais já? Nessa época, ou foi o primeiro lá quando você lançou a sua primeira música? Quando a minha mãe começou a reger o coral, ela precisou estudar um pouco de teclado, né? Na época, ela não tinha esse conhecimento. E aí, eu frequentei um estúdio de um coral, que é o Coral Hebron. E foi a primeira vez também, fiquei encantada. Aquela mesa de som, aquele fone, eu já me imaginava fazendo ali as takes que a Beyoncé faz. Gravando no estúdio, assim, com o fone. E esse foi o primeiro contato, assim, com o estúdio, mas eu não cheguei a gravar. Minha mãe também não gravou, ninguém. Então, essa foi a primeira vez que eu frequentei um estúdio, né? Hoje você frequenta muito mais do que antes. Com certeza. E a sua primeira música, ela foi uma composição sua? Como que foi esse processo também, quando você, de fato, que eles falam assim como é o nome do produtor, que até me falhou a memória? O Gel. O Gel fala, ó, vai pra casa, você tem que compor as suas músicas e você tem que voltar com um nome aqui artístico. Quando você escreve a sua primeira música, quando você grava e solta, como que foi ali aquele processo na sua vida? Você já estava enxergando o lance mais profissional ou era tipo, mano, eu quero lançar uma música e eu quero ver no que dá? Como é que era pra você também, nessa relação? Na época, aconteceram vários casos de racismo, né? A primeira música que eu lancei foi Quadros de Van Gogh. É uma releitura daquela música I Can't Breathe, da Hair, né? E na época, eu tava com um sentimento de impotência, né? Tinha muita coisa que eu queria falar, mas quem que ia me escutar? Quem queria ouvir sobre aquilo? E eu lembro sobre um menino, uma criança chamada Miguel. Não sei se você se recorda desse caso. E ele sofreu, ele acabou morrendo, né? Ele acabou falecendo. E aquilo me tocou demais, porque a justiça determinou que a pessoa que era culpada pela morte dele só pagaria 20 mil. Foi a do prédio lá? Isso, que ele caiu? Exatamente. E aquilo me trouxe uma revolta muito grande. Mas na mesma época já estava acontecendo outras coisas, né? Sempre acontece, na verdade. Mas a notícia estava trazendo outros assuntos relacionados a isso. E a minha primeira composição foi muito sincera. Todas as minhas composições são sinceras. São coisas que eu vivo, são coisas que eu penso, coisas que eu passei ou coisas que eu quero viver. E naquele momento eu tinha um sentimento de impotência. E aí quando eu ouvi a música dela, eu falei, cara, eu preciso trazer a minha versão disso. Eu preciso colocar como eu tô me sentindo e como eu enxergo. E aí foi quando eu escrevi Quadros de Van Gogh, que fala exatamente sobre isso. Que fala que quando eu olho pro céu, eu enxergo, assim, constelações, que são exatamente todas as pessoas que passaram por esses casos de racismo e hoje já não se encontram aqui nesse plano. E dentro dessas estrelas eu consigo enxergar o rosto de Miguel. Então, foi uma composição muito sincera, sobre um sentimento de impotência e sobre coisas que eu precisava falar. Você fala parte da letra nisso daí? Como assim? O que você falou deu música agora, sabia? Sim, eu falo. Canta um pouquinho pra mim, por favor. Nossa, mano, foi poético. Eles querem entender a situação. Abomina a escravatura e o racismo não. Abomina a estrutura que venera a cultura da polícia assassina e a falsa comoção. Aí eu falo que em determinadas constelações eu avisto o rosto de Miguel. É bem o finalzinho da rima, né? Foi a primeira rap que eu fiz também, né? E também foi a primeira letra que eu escrevi com esse cunho, né? Voltado a essas questões
que também são questões que eu vivo, né, como mulher preta. E foi bem difícil escrever essa letra, foi bem difícil. Na época, eu tinha, assim, o intuito de alcançar pessoas, foi essa a sua pergunta. Na época, eu já estava levando a minha carreira com uma seriedade, depois que eu defini o nome, depois que eu entendi que não, eu tinha que escrever, naquele momento eu já estava levando a sério já a minha carreira. Caramba, mano, é nesse processo que o artista ele vai se construindo, né? Artista, no caso, vai se construindo. Você já tinha uma métrica, né? Uma compreensão assim, porque para compor algo, eu acredito que não são... As pessoas, elas escrevem, mas, tipo assim, compor algo com sentimento, com métrica, com estilo, e saber contar a história com uma leveza, até mesmo diante do seu canto, é muito difícil. O rap, ele traz muito essas questões dos cunhos políticos, das coisas da realidade. Como que foi pra você, a partir daí, entendendo mais quando você fez os quadros de Van Gogh e tal, o que eu vou fazer agora? Quais serão os próximos passos? Você já se perguntava também? Já, eu olhava pra minha carreira e falava, ok, eu escrevi um rap, aquelas. Porque assim, o rap, ele veio pra mim na infância, né? Meu pai, ele trabalhou como educador por muitos anos. Ele não foi professor, na época ele era inspetor de alunos, ele trabalhou numa escola por mais de 20 anos, né? Que é ali no Cangaíba, onde eu cresci, nasci, fui criada. E o meu pai, ele sempre procurou passar a visão pros jovens. Então, por diversas vezes, o meu pai estava envolvido com os eventos da escola, com os eventos ali, sarau, tinha show de talentos, essas coisas de escola, de ensino médio. Mas essa escola, ela tinha, não sei como ela tá agora, ela tinha um pátio com um palco, onde eram realizados esses eventos. E nesse palco tinha uma salinha de som, que o meu pai cuidava da música no intervalo. Mas o meu pai sempre foi muito antenado. Meu pai tem 60 anos e o cara tem uma mente, assim, de jovem. Todo pra frente, escutar trap. Ele é todo pra frente, assim. Caramba. E na época não era diferente. E aí, a forma que ele encontrava de falar com os jovens e passar a visão era a música. E por várias vezes, ou meu pai cantava as composições dele pra aqueles jovens, ou então ele utilizava do rap pra isso. Então, Racionais, enfim... Muita coisa ali, eu vi o meu pai fazendo através do rap, através da música. E isso também me inspirou a seguir essa carreira, né? Meu pai é um grande exemplo pra mim, nesse sentido. E aí, quando eu escrevi quadros de Van Gogh, também foi nesse sentido de seguir aquilo que o meu pai sempre passou pra mim. Meu pai nunca sentou e conversou comigo, olha, através da música você consegue tocar as pessoas, mas é aquilo que eu falo. Um exemplo, ele fala muito mais do que palavras, né? E meu pai sempre foi esse exemplo pra mim. E aí, quando eu escrevi quadros de Van Gogh, eu olhei pra minha carreira e falei assim, é isso que eu quero fazer, eu quero passar uma visão, é aquilo que eu falei também, eu quero trazer conforto pras pessoas, mas eu também quero falar a verdade, independente daquilo que as pessoas estejam consumindo agora. Eu sei que eu tenho um compromisso com a carreira, que a gente tem que alcançar números, enfim. Mas eu também tenho um compromisso com o que eu sou e com os meus princípios, né? E aí eu fiquei um período sem compor, um período sem gravar música, por conta de relacionamentos que eu passei, que me impediam de fazer aquilo que eu tanto amava. E no final de 2023 eu decidi que nada, nem ninguém iria me atrapalhar mais. E agora eu tô retomando a minha carreira aí. Já tô com várias composições na bala pra lançar. É onde nesse processo você vai entrando cada vez também no R&B. Porque você tem um rap. Não sei se eu posso traduzir isso. Às vezes pode ser até ignorância da minha parte. Mas como um boom bap. Aí você tem um rap. Tipo, sim. E o R&B, que foi também muitas coisas que eu vi no seu Instagram, você mostrando lá. Sim. É onde você caminha muito para essa mudança de estilos, porque a gente fala muito nessa questão que eu acredito que ainda no Brasil as pessoas têm que valorizar mais o R&B. Como que você entra nessa pauta também?
escrevendo o que escreve Uhum. e também mudando as suas vertentes também para caminhar para outros estilos. Eu acho que um artista hoje, ele precisa ser versátil. Falando assim de alguns artistas, e falar da artista que tá bombando agora, né? No país e tá fazendo seu nome aí no mundo, Anitta. Anitta, ela não tem aquela potência vocal, né? Ela tem a técnica dela, ela canta muito bem, mas ela é uma artista versátil. Você pode ouvir a Anitta num sertanejo, você pode ouvir a Anitta fazendo um trap, como ela fez, no funk, no pop. E eu acho que o artista, ele tem que ser isso. É claro que você tem o seu segmento, né? Você tem também o seu plano de carreira, mas eu acho que o artista, ele precisa se arriscar também em outras vertentes musicais. Quando eu olho pro R&B, eu lembro das minhas referências da adolescência. Aquilo que eu consumia, aquilo que eu passava horas na frente da TV, imitava e performava, né? Como a Beyoncé, enfim, entre outros artistas. Hoje o canto no Brasil não é tão valorizado, né? Não é o R&B, é o canto em geral, né? Se você for ver, existem ritmos que não são tão consumidos aqui. E, na verdade, hoje, em 2024, eu não vou trazer apenas o R&B, como eu vou trazer o trap também. Justamente por isso, por uma questão de alcance, por uma questão de estratégia musical, de carreira. Mas eu acho que, assim, não é só comigo. A Bruma canta R&B, por isso ela não vai ser valorizada, ela canta muito bem, não vai ser valorizada. Eu acho que é um contexto geral, assim. Muitas pessoas cantam muito bem, mas você vê que é uma coisa que tá engatinhando, é uma coisa que rola muito nos Estados Unidos, né? Uhum. Mas que tá engatinhando aqui no Brasil. Mas é bom que a gente já tem algumas referências. Por exemplo, Glória Groover veio aí pra provar que dá, sim, pra fazer sucesso com R&B aqui, como outros artistas. A R&B diria mais um pop, né? Mais sim. a base de um pop. Ela Sim. tem uns R&B foda, Uhum. assim, umas paradas muito braba. Canta muito. Mas ainda assim o que impera é muito o pop. Sim. E você comentou muito dessa questão dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos eles têm... É obrigatório lá, sei lá, que a parada... Saber cantar, brincadeira. Tipo, estudar o canto. Você tem que ter pelo menos... Na escola eles aprendem. O Sorry Drummer veio aqui, ele falou assim... Que pelo menos um instrumento você tem a obrigação de aprender na escola. É uma matéria. É um país muito musical. E porque eles sabem... os Estados Unidos, eles são muito foda nessa questão. Porque eles vendem o entretenimento, né? Os Estados Unidos, eles sabem vender muito bem a sua cultura. Uhum. E a música Tá. é um dos viés ali Sim. que... Com certeza é ligado a né? isso. Então, quando você fala dessa questão assim do reconhecimento, do R&B, do pop, vem surgindo muitos artistas. Uhum. E aí eles vão se construindo na base em que as pessoas vão entendendo mais o movimento. Uhum. Mas ainda assim, hoje, a gente tem o trap que tá muito vigente, né? Uhum. O trap hoje eu diria que é a nova forma aí do jovem tá se interessando ainda mais por música. Sim. A galera do funk tá no trap, a galera do rap. O rap é o trap é o subgênero do rap, né? A Bruma, ela tá se enquadrando cada vez mais no trap. Sim, O exatamente. que você tem aí pra representar aí de novo, que você pode até cantar uma palhinha pra gente sobre o trap e contar um pouco aí. No trap, depois que eu lancei quadros de Van Gogh, eu tenho outras colaborações, né? Então, ali com o Djel mesmo, entrei em 2 álbuns. E ali a gente começou a escrever algumas coisas. Eu cheguei com outra letra. E ele falou, não, eu preciso entrar nessa música. E aí a gente gravou Longas Noites. Então, esse foi o meu primeiro trap. Mas eu ainda canto, né? O trap não é muito cantado. Mas eu ainda utilizo do meu recurso musical. Eu acho que isso é uma característica minha. Independente do estilo de música que eu faça, o canto sempre vai estar presente. E aí depois a gente lançou o Nickname. E eu falei, opa, eu acho que eu consigo fazer o trap. E aí eu fui escrevendo nesse período, né? Falei que eu fiquei um tempo sem escrever, sem lançar nada. Mas eu vim com Alô Alice. Alô Alice? Alô Alice. O que conta de Alô Alice? Alô Alice é um trap, né? E é uma música com 2 vertentes. Eu já quero falar aqui de fato que eu não apoio, né? Como que fala? Rivalidade feminina. Não apoio.
Mas eu sempre vou falar sobre coisas que eu vivo, sobre coisas que eu quero viver. E no caso, essa música tem 2 vertentes. Então tem essa questão, que foi com uma ex-amiga, questão, um babado aí. E também tem outra questão em que eu quis valorizar o trabalho de uma amiga de 10 anos, né? Não só uma amiga, mas uma grande empresária, uma grande profissional, que é a Alice, né? A Alice tem o estúdio Tox de Alice, que é a responsável por fazer todas as minhas maquiagens, as minhas unhas, ela manda muito bem. E eu quis valorizar isso. E aí eu passei por uma situação em que eu lançava uma unha, a mina ia lá e fazia. Primeiro ela falava que extensão de unha era feio. Depois ela falava que extensão de cílios era feio. Aí tal coisa... Mas aí, se eu aparecia com uma dessas coisas que ela achava que era feio, depois ela aparecia com a mesma coisa. Eu falava, mano... Faz a vingativa! Mano, que é isso? O que tá acontecendo? E aí, até a hora que a gente desfez a amizade mesmo, não tava dando, não sei. Tava uma vibe... Why You So Obsessed Me, da Mariah Carey. Tava uma vibe meio esquisita. Eu fiquei, meu amor, eu acho que isso dá uma música. E... Eu quero que você cante essa parada aí, hein? Na moral, hein? Por favor, hein? E aí, surgiu a ideia de colocar a Alice, porque a Alice sempre é responsável pelas minhas produções, né? Hoje eu também tenho a Alai, o estúdio da Alai Costa, que faz as minhas tranças, manda muito. Mas ali sempre foi a Alice que esteve comigo desde o começo da minha carreira. E eu falei, cara, eu preciso escrever uma coisa pra Alice, mas eu também preciso falar sobre isso. Eu começo, essa mina é uma comédia, sempre quis dropar na minha. Se ela vem latir alto, mando ela pra casinha. Recalcada, sem talento, busca ref no meu Insta. Ela quis cair pra dentro, mas não segurar sozinha. Aí eu vou, se esforça pra ser eu, mesma make, mesmo corte, mesmo tom de cabelo, mas é feia por esporte. Procura as minhas fontes, mas a minha banca é forte. Alô, Alice? Quero um delineado. No estilo Bruma, mesmo plush penteado. Um kit da Puma com acessórios dourados. E claro, se tiver um número do... Chama de malandra porque conhece meu porte. Enfim, aí eu falo da onde eu vim também, que é do Cangaíba. Que independente de onde eu esteja, assim, seja nas Alamedas, na minha quebrada... Eu sou a referência, é isso. Alô, Alice! Alô, amiga recalcada! Um salve aí dela, certo? Mandou aqui, ó. Essa é planche que fala. Toma, mandou uma pesada aí ó, pra você. Esqueça tudo, essa é a Bruma. Aprendi com a Nicki Minaj. Fiz aulinha. Pô, caramba, você tem muito esse... Você é embaçada, né? Sou embaçada, sou Bruma, gostaram, né? Ela manda pesado. E aí, todas essas meninas assim, tipo assim, que você tira uma história pra fazer uma composição, você se aprofunda bastante. De fato na parada. Eu vou até o final. Quando você escrevesse, quando você terminou essa letra, você... Mano... Eu fiz assim... agora eu falei tudo que eu tinha pra falar. Foi um alívio, porque assim... É uma pessoa que cresceu comigo, né? É uma pessoa que eu ajudei bastante. É uma pessoa que eu apoiei bastante. E, tipo, mano, a mina, ela tá larica, entendeu? Tipo, eu queria o meu boy na época. E aí, tinha essas paradinhas de perguntar qual era o corte do meu cabelo. Que ela queria fazer o corte igual, aí até aí suave. Mas daqui a pouco ela falava que uma coisa era feia, ela aparecia com a mesma coisa. As mesmas poses, mesmo estilo de foto. Eu falei, mano... Daqui a pouco ela tá ligando pra Alice pra pedir a mesma maquiagem. Eu falei, caraca, é isso, mano. Preciso escrever sobre isso. E sim, de fato, todas as minhas composições, quando eu escrevo, tem São muita reais. verdade. Tem muita verdade. É o meu eu. Exatamente. É o meu eu lírico gritando aqui. Falando, não, a gente precisa falar sobre isso. Pode crer. Pô, nessa questão da educação, de entender a vida também como uma mulher preta, de entender as relações humanas, de entender a amizade... A Bruma vai se construindo cada vez mais. O que a Bruma hoje, aos 25 anos, se representa, pode passar de experiência para o próximo também, diante de tudo que ela já passou. Os maiores apuros, as dores. Eu acredito que a gente precisa manter sempre a nossa mente sã, né? Principalmente nós, pretos, nós sofremos aí muita coisa, todos os dias, desde sempre... Desde que o mundo é mundo. E eu acredito que manter a nossa
mente saudável, é uma coisa muito importante. Hoje, aos 25 anos, eu consigo entender isso. Antigamente, eu já participei de muitas rodas, né? De conversa, enfim, dentro do ensino médio, de coletivos, né? E eu era uma pessoa que eu queria falar sobre tudo, eu queria debater sobre tudo, mas às vezes a gente precisa se guardar um pouco. Não é que a gente não tenha que falar, mas a gente precisa encontrar estratégias para que a gente fale e não se canse, mas que a gente consiga ser ouvido, né? Então, hoje eu valorizo muito a minha saúde mental e passo isso para todas as pessoas, todas as pretinhas, minhas amigas pretinhas, meus amigos, e falo, cara, tem coisa que a gente tem sim que debater, tem sim que bater de frente, tem coisa que a gente precisa achar uma estratégia para que possam escutar. E a música para mim é uma estratégia para isso, né? Tanto que Quadros de Van Gogh foi também uma forma de eu poder expressar tudo aquilo que eu estava passando, tudo aquilo que eu estava sentindo, né? Que estava guardado. E antigamente não, eu achava que um comentário aqui na internet, meu Deus, que absurdo, falando sobre racismo reverso, vou acabar com esse cara, pá. Só que, tipo, aquilo só me trazia desgaste, só me trazia atraso, não me edificava em nada, não me trazia crescimento nenhum. Então, eu acho que hoje, a Bruma de 25 anos é mais, ok, vamos falar sobre, mas onde? Quando? Em que momento? O quanto isso vai afetar a minha saúde mental? Vale a pena eu falar sobre isso? Então, é isso que eu tento passar para as outras pessoas hoje em dia, porque eu já me desgastei bastante, eu já sofri bastante com isso. Uhum. Você fala muito dessa parada da... Eu vou trazer lá de novo, né? Não que você fala muito, mas o seu primeiro som, essa parada do... Inclusive o nome da música. Você sempre foi uma menina apaixonada por arte, assim, no geral, tal, de colar nas exposições, ver os quadros... Tá, o Van Gogh é o seu artista preferido? Não é o meu artista favorito hoje. Mas na época que eu escrevi, eu consumia assim, ia na Pinacoteca. Sempre fui a garota que é da Pinacoteca, da biblioteca. Ai, não tô encontrando ela. Se eu não estivesse no piano, com um cara que tocava, porque na escola que eu estudei, fiz ensino médio, tinha um piano, né? Se eu não estivesse ali no piano, cantando no horário do intervalo, eu estava na biblioteca. Se eu não estivesse na biblioteca, eu estaria na sala de informática pesquisando alguma coisa, algum evento pra ir. Ai, tem um catavento, vamos, por favor, vamos. Tem tal coisa, vamos. Aconteceu eu era nerdola, né? Hoje em dia eu sou mais... Hoje em dia eu ainda sou um pouquinho nerd, tá? Ah, mano, é a pessoa que busca o conhecimento, tudo né? Tudo bem, nerd. eu assumo. É bom ser nerd, é importante ser nerd. E... eu lembro que eu estava estudando ali, fazendo cursinho preparatório, né? Na época, eu estudava de manhã, fazia cursinho à tarde, trabalhava de fim de semana para ajudar minha mãe a pagar o cursinho. E eu lembro que eu passei em algumas escolas técnicas, né? Foi bem legal essa fase da minha vida. E nesse período eu estudava pra caramba, né? Tava ali ligada sempre na arte. Só que eu não tinha tempo pra nada, cara. Tipo, eu almoçava correndo, pegava o busão 278A pra chegar ali na Penha. Tipo... E aí, eu passei. Só que nessa fase eu tava dos 14 pra 15 anos ali, né? E aí, eu não tive festa de 15 anos. Porque no dia da festa, no dia do meu aniversário, seria a prova de uma escola ali, técnica, que eu queria muito passar. Na época eu queria fazer mecatrônica, nada a ver, né? Nada a ver, ainda bem. Eu passei, mas não fui. E aí a gente cancelou, mas eu lembro que eu era tão ligada à arte, que a minha mãe... Não sei como ela conseguiu isso, mãe, muito obrigada. Eu nunca te agradeci por isso, mas muito obrigada. Ela conseguiu os ingressos do Rei Leão. Musical? Que agora voltou, exatamente. E ela me levou como presente de aniversário. Cara... Quando eu cheguei na porta, ó, já quero chorar já. Ó, make, olha a make. Não, ali se manda muito, é blindada, eu posso chorar. E aí eu lembro que eu cheguei na porta, assim, e eu já comecei a chorar muito. Porque eu sempre fui muito ligada a essa parte de teatro. Durante o ensino médio eu também fiz algumas peças de teatro. E foi daí também que eu tive coragem para seguir uma carreira.
nós escrevemos uma peça que falava sobre a ditadura, com o professor Vidal, que Deus o tenha. Foi um professor muito importante também. Durante o período do meu ensino médio, eu estudei numa escola considerada artística, que é a Carlos de Campos, ali no Brás. E dali saíram vários outros artistas, né? Inclusive do grafite. E aí eu era ligada nessas peças, né, de teatro. E então eu sempre fui muito conectada à arte, não só ao canto. Mas a gente construiu um musical falando sobre a ditadura. Eu cantei uma música no final, eu representava a morte no final. E, enfim, sempre fui ligada muito ao teatro, sempre fui ligada a quadros. Eu gosto muito da Pinacoteca, eu acho que seria o meu local favorito daqui de São Paulo, para frequentar e consumir arte e também para descansar. É um local que me traz paz. Então, assim, eu sempre fui muito nerdzinha das artes, assim. Caramba, que foda, mano. Nossa, quando Viajou. você começou a falar, eu tava aqui, eu falei, nossa, mano. Isso é muito importante quando você fala desse lance de buscar o conhecimento, de entender os pontos de arte. Tipo, você colou lá no Rei Leão e se emocionou, mas tipo... Muito. Rei Leão já te resgata na infância, Sim. já traz, ó, muito tempo atrás. Aquela pegada africana, eu falei, meu Deus, eu tô em casa. Tem uma brisa muito foda do Rei Leão, que tipo assim, na parte lá que o... Não sei se o macaco, ele dá um batidão na cabeça do leãozinho ou do papagaio, eu não lembro de quem era. Aí ele fala, o Simba, acho que o Simba fala, ai, tá doendo ele. E é isso que a vida faz, tipo assim, já bateu, mas tipo assim, se você ficar voltando no passado, Exatamente. a dor, ela permanece. E ali, por uma questão de criança, através da inocência ali, coisas que a gente nem entendia, e hoje em dia, como adulto... A gente enxerga de outra forma. Entendeu? Recebe de outra forma, né? E você vai aprendendo com isso, né? Porque eu acho que são coisas que vão detalhando a nossa história e, de uma certa forma, vão mudando o nosso viés de pensamento. Você já colar numa exposição, você já viu aquela arte, você não lembra de como era, mas hoje você tem um impacto totalmente diferente sobre aquilo. Dentro de todas essas questões, falando de arte, falando de música, a gente chega numa parte do programa que a gente pede uma música pro convidado, que o represente, e aí você mandou Se a Veste Não, da Tássia Reis. E aí eu vou parafrasear uma aqui, eu vou pegar essa. Não que eu lhe deva dizer como é que se deve sofrer. Chore se quiser. Chorar. Corra se quiser. Corra se quiser correr. Você pode demais, mas saiba que o amor é dor. Mas pra dor do que o amor vou dizer. Não vale o seu desgastar. Já que há tanto tempo para se viver. Por que que essa música ela é tão importante? Mano, isso inclusive sua voz é muito bonita. Obrigada. Eu queria que você cantasse outra música. Mas eu quero que você represente por que que essa música ela é tão importante para você. Recentemente eu levantei uma pauta no meu Instagram sobre as vozes femininas dentro do rap, dentro do soul, do R&B. E sobre o consumo disso, né? Porque sempre sai a retrospectiva, né? De os artistas que você mais escutou esse ano. E muitos ali dos meus amigos, dos meus colegas da música, são masculino, homem. Falei, gente, mas vocês não escutam cantoras, artistas, rappers, trappers, mulheres? E eu me lembro que nesse período, o meu período de adolescência foi assim, a minha época de ouro, eu costumo dizer. Porque ali eu tenho todas as referências musicais, todas as referências visuais, né? Então, muito de quadro, de teatro que eu fui. E a Tássia, encontrei com ela recentemente. Chorei também, eu sou um pouco chorona, eu acho. E a Tássia, ela me ajudou num período em que eu tava um pouco depressiva. Tava passando um período de depressão. Eu tava muito triste. Eu tinha sido transferida de uma escola para outra. Sofri também algumas questões de racismo nessa escola. Então, por isso que eu fui para outra. Mas eu gostava de alguns amigos que eu tinha lá. Eu gostava da atmosfera da escola. E foi um período bem difícil para mim. E foi quando eu encontrei a Tássia Reis, né? Naquela questão de consumir músicas ali, ver vídeos.
E essa música me tocou muito, porque escrevia muito como eu me sentia naquele momento. Então, tem uma hora que ela fala assim, não tenha pressa, se preciso chore. Quando ela fala se preciso chore, poxa, ninguém nunca falou pra mim que eu poderia chorar, de fato. As pessoas, quando a gente começa a chorar, falam assim, para de chorar, isso é bobagem. Mas a Tássia falou, se preciso chore. Mas não se avexe, né? Daqui a pouco, você tem uma vida inteira pra você viver. Então, não se avexe, sabe? Siga em frente. Então, essa música me ajudou muito. É uma música que me toca muito. E, recentemente, eu encontrei com ela e eu consegui falar isso olhando pra ela. Foi bem difícil não chorar. Tem foto. Foi esse momento incrível, bem de fãzinha mesmo, de... Entendeu, seu artista. E é uma parada muito louca, porque tem aquela frase, né? Nunca conheceu os seus heróis ou as suas heroínas, que às vezes você pode se espantar. Exatamente. Caramba, então você conseguiu conhecer o artista no caso, né? Que contemplou muito a sua história. E referência também pra mim hoje. De escrita, de canto, porque canta muito ao vivo. Você hoje em dia vai em algum show de algum artista, você vê o cara não canta nada e tal. O BGzão grande ali do som tocando, ele só por cima lá falando. Mas ela literalmente fez um show, canta muito, compõe muito. Então, a Tássia pra mim é uma referência. Sempre vou falar isso de boca cheia, assim. De peito aberto, Tássia realmente foi uma referência pra mim. Então, essa música mexeu comigo pelo momento. E hoje ela é importante pra mim por tudo que eu passei, pelo que ela me ajudou e por quem escreveu também. Isso é louco. Esse negócio que você falou agora também do chorar, que aí a gente vai pegando coisas pontuais ali, né, da estrutura da letra, né? E é uma situação um tanto muito louca, assim, da questão da emoção, porque às vezes a lágrima ela não é só o sinônimo da dor, da tristeza, mas é da felicidade. Eu já chorei por felicidade. Também. E é quando você fala assim, eu lembrei da minha formatura, eu não cheguei a chorar, depois eu chorei, assim, porque foi uma parada que, tipo... Te marcou, foi importante. Entendeu? Então, coisas, tipo assim, você poder sonhar e os seus sonhos darem certo de uma certa forma. Já, a gente, assim, eu falo no contexto geral, pô, a gente, pessoa preta, pá, que luta pra caralho pra tentar ganhar os nossos sonhos e tal. Sim. E muitas vezes a gente acaba tomando várias rasteiras por conta da vida. E aí, dessas várias vezes a gente acaba não chorando, não se emocionando. E aí, às vezes eu me pergunto, por que às vezes que eu quero chorar eu não choro? Exatamente. Já se perguntou isso? A gente segura, né? Parece que todo mundo pode chorar, todo mundo pode passar por dias ruins, a gente tem que estar ali sempre firme e forte. Só que isso é uma postura que a gente não precisa adotar, né? Na verdade, isso é um estigma, né? De que a gente tem que ser sempre forte, né? Ah, a mulher preta é forte. Eu não preciso ser sempre forte, eu posso ter os momentos em que eu choro, né? Eu já me perguntei muito sobre isso. E é aquilo que eu falei da saúde mental. Hoje eu já adoto, a Bruma de 25 anos já adota uma outra forma de viver. Se eu precisar, eu choro. E muito. Até passar tudo aquilo, seja de felicidade ou seja de tristeza. Eu prefiro manter a minha saúde mental hoje em dia do que uma postura ou o que as pessoas esperam. E a Bruma, que acho que eu vou ter que perguntar isso, eu não posso deixar de perguntar. Pode perguntar. Você fala da questão dos relacionamentos também. A Bruma já declinou muito nas letras dela, falando de algum amor já perdido, de alguém que não tá mais aí, ou que está. Você poderia Meu comentar? Deus! Já escreveu essa... Meu Deus! E aí, o que você pode Aí falar? a gente vai falar sobre outros lançamentos. Outros lançamentos? Que a Bruma, ela vem perigosa com trap, mas a Bruma não vai abandonar as raízes de escrita, de composições. Na minha adolescência ali... Na adolescência não, na infância. Minha primeira música, eu escrevi com 10 anos. Foi uma música romântica. Pro menininho. Eu não lembro pra quem foi, mas eu lembro que era uma música que eu falava assim, eu odeio ficar aqui pensando em você. Eu sei a letra até hoje, tô uma vergonha dessa letra. Tipo, eu amo, mas eu não sei quem eu amo. Eu não lembro quem era a pessoa, mas provavelmente escrevi pra alguém.
Sim. E era uma vertente totalmente pop, uma pegadinha meio Manu Gavassi. Eu já ouvi bastante rock, bastante pop. Ali, Aquele Justin Cape Bieber. Rock. Ai, quem nunca, não me julguem, por favor. Não, normal, aquele lance mais Cape Rock, Hannah Montana, essa pegada, você tá falando? Sim, aí compus. Meu professor de química no cursinho, aquele cursinho que eu fazia, cifrou pra mim, levou o violão. Essa foi a primeira música que eu escrevi. Então, eu falava sobre relacionamentos. Eu tenho uma música que chama Meu Bem, que é sobre um término. Essa música não tá no Spotify, sinto muito, mas tá no YouTube, pessoal. E essa música fala sobre uma decepção, né? Sobre uma dor, que eu estava sentindo uma dor muito grande. Foi um término muito difícil, porque o relacionamento foi muito ruim. Consecutivamente, o término do relacionamento foi ruim também. E aí eu fui lá pra 22, sentei no sofá, eles têm uma varanda incrível, fiquei olhando o céu e ali eu escrevi os primeiros versos de Meu Bem. Olha bem nos meus olhos, estrago que você fez. Olha e frisa na mente que essa é a última vez. Olha meu bem, olha meu bem, olha meu bem. Essa é a última vez que você me chama de bem. Então essa foi a que eu trouxe agora. Foi em 2020 também, mesma época de relacionamento. Hoje também falo sobre algumas músicas. Algumas músicas falam sobre término, né? Você E tá outras. preparando um álbum, mano? Será? 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 Não, o intuito agora desse primeiro semestre de 2024 são lançar singles que mostrem a minha versatilidade como artista. Então, vai ter o trap, a Lua Alice, vai ter um R&B, que é Preto, que é uma música que sai logo em seguida. Vai ter outras músicas que falam sobre relacionamentos. Tem uma que eu escrevi sobre Santos. Te Amo e Não É Pouco, chama a música, né? Então, sim, a Bruma escreve bastante sobre relacionamentos. Acho que vocês vão entender mais, vão compreender e vão ouvir mais essa versão minha sensual, de relacionamentos, uma pegadinha bem R&B, mas é claro que eu não vou abandonar o trap nem o rap de forma alguma. Uhum. A Bruma, se não fosse a música na vida dela, o que ela estaria fazendo hoje aí, de repente? Ela tá na música 100% e vambora, vamos sonhar. Sim. Se não fosse a música, que a Bruma estaria fazendo Ela já agora? tá fazendo, né? Está fazendo. Eu curso engenharia de produção e faço estágio na área de engenharia de produção. Amo o que eu faço. Literalmente um plano B, mas um plano B que eu gosto. Não é algo que vai me deixar infeliz. Eu fiz curso técnico em nutrição, mas fui pra faculdade e falei, meu Deus, como que eu vou falar pra alguém comer alface se eu quero comer um lanchão agora na hora do café da manhã eu quero comer um lanche, sabe? Eu sou muito de doce. Eu falei, mano, não tem como, eu vou viver uma vida de hipocrisia, entendeu? Eu querendo comer, falar, ai, come só um bombonzinho 30 minutos após o almoço se eu como uma fatia de bolo desse tamanho. Não tem como, cara. E aí eu entendi que, de fato, nutrição não dava. E eu sou muito criativa. Modéstia à parte, eu sou muito criativa. Eu sempre gostei de montar e desmontar as coisas. Sempre gostei de trabalhar com produtos, né? Sempre me relacionei bem, me comuniquei muito bem. E aí, em testes, na internet, conversando também com os meus chefes, porque nesse período eu também fui trabalhando. Eles sempre falavam, você é muito comunicativa, você é muito criativa, você precisa buscar algo nesse sentido na sua vida profissional. E foi quando eu encontrei engenharia de produção e eu me apaixonei pelo curso. Hoje já trabalho na área, né? Então eu já faço já. Seria ser engenheira. Criar coisas, produtos, é isso. Mas logo logo é a música que tá aí, daquele jeito, você vai montar tudão. A minha chefe vem no podcast. Esqueça tudo, manda um salve pra ela aí. Bruna, tamo junto. Minha chefe chama Bruna. A gente vai fazer uma dupla, Bruna e Bruma. Ela me apoia, ela é maravilhosa. É a parada. A gente tá encerrando essa entrevista. Eu quero que você, pra sua câmera, fale as suas redes sociais e complemente mais um pouco aí do que tá por vir aí da Bruma
em 2024. E aí a gente vai fazer o bate-pronto, que aí eu vou te perguntar uma e você vai me responder numa só. Beleza. Tá bom? Galera, minhas redes sociais são Sou Bruma, pelo Instagram, Bruma através do YouTube, Bruma através do Spotify também. Vocês já podem conferir quadros de Van Gogh, nickname, longas noites e meu bem no YouTube. E aguardem aí, finalzinho de março. Quem sabe Preto ou Alô Alice, qual que vai sair primeiro? E é isso, espero que vocês gostem aí dessa minha nova fase na música. É isso. É isso. Te agradeço. Eu que agradeço. E essa parada é muito importante. Pessoas como você que sonham, que tem o talento que tem. E tenho certeza que 2024, 25, 26 é muita coisa que as pessoas vão ouvir do seu nome. Amém. E eu te refaço um novo convite para vir aqui novamente, falar dos próximos lançamentos. A gente vai agendar isso Perfeito. com toda certeza. E agora eu represento e te falo. Um sonho. Cantar no palco do Senna. Um livro, uma série ou um filme. A menina que roubava livros. Uma música. Se a veste não, da Tássia Riz. A sua maior conquista. Minha formação técnica. Qual a sua base ou o que te inspira? Minha família. De quem você é fã? Jesus. Uma palavra que te define. Alegria. Satisfação. Foi um prazer Prazer estar aqui com você. Prazer foi todo meu, foi da família do Periferia no Ar. E mais uma vez te refaço o convite, quero você aqui sentada nessa mesa, pra gente bater mais papo sobre música, sentar aí e trazer outras meninas que cantam também, que fazem a arte. Com certeza, isso é Esse muito é o importante. Obrigado mais uma vez. Obrigada pela oportunidade, pelo Periferia no Ar. Tamo junto. Acredita. É isso. Se você gostou dessa conversa, siga aí nas redes sociais e acompanhe os próximos episódios. De lá, Periferia no Ar.